Olá, turma, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula sobre Guerra Fria, tá? Mas para além da Guerra Fria, né, que todo mundo está muito acostumado a ouvir nas aulas de história, na aula de geografia, principalmente de geopolítica, eu venho aqui trazer uma proposta nova, né, para vocês. Não tão nova, né? Não vou ser tão modesta assim. Mas eu venho trazer uma proposta no sentido da gente entender, para além da Guerra Fria como um acontecimento que vai ficar marcado na história do mundo, né? Eu trago a ideia para vocês de uma passagem de uma transição de uma ideia de mundo, né? Que é a passagem da velha ordem mundial para a nova ordem mundial. Então, a aula de hoje é, de fato, sobre o contexto histórico, né? Da Guerra Fria, para que nos próximos episódios a gente possa tratar um pouquinho mais sobre a questão da geograficidade desses impactos que a Guerra Fria trouxe para a gente. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é conhecer o contexto histórico dessa Guerra Fria que vai trazer transformações para o mundo contemporâneo, né, que vai afetar internacionalmente as dinâmicas e as relações internacionais. Preparado? Vamos lá? Pois bem, já para iniciar a nossa aula, eu trago para vocês aí a imagem, né, da Guerra Fria, que é uma guerra, né, que fica muito marcada na história, onde há disputa entre influências, né, influências americanas, né, com relação ao ideal, à ideologia capitalista, e a ex-União Soviética, que vai trazer como pauta, como idealismo, a questão do comunismo como ideia e respaldo para diversas nações no mundo. E esse embate de ideologias vai trazer diversas questões sobre expansionismo territorial, que é o que a geografia quer ficar de olho nesse momento, perfeito? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho então sobre esse contexto da Guerra Fria. Pessoal, para a gente começar a falar da Guerra Fria, a gente precisa entender a história. Então, a aula de geografia hoje vai ser um pouquinho também, né? Vou dar um pitaco aí do conhecimento histórico que eu tenho, beleza? Pois bem, para a gente começar a falar de Guerra Fria, eu quero que você volte um pouquinho no tempo e relembre o que estava acontecendo no mundo, né, na virada da década de 30 para 40, tá? Que foi a questão da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, para analisar esse campo de influência, né, dos Estados Unidos, das ex-repúblicas, né, socialistas soviéticas, que a gente chama geralmente de União Soviética, né, a gente precisa entender o contexto da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha uma disputa entre os países aliados e o eixo. Só para te relembrar, né, os Estados Unidos e a União Soviética estavam do mesmo lado da guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam apoiando, né, basicamente o Reino Unido e a França, enquanto lutavam contra o expansionismo nazista, né, da Alemanha como carro-chefe, né, o país carro-chefe dessa disputa territorial, né, e a Itália e o Japão. Pois bem, então, ó, dicasinha aqui, essa aula vai ter muita parte escrita nos slides para ajudar você também a estudar e a fazer as suas anotações aí no seu caderno, beleza? Então vamos lá. A União Soviética foi estruturada em 1922 após a vitória dos bolcheviques, né? Se você relembrar lá em 1917, a Revolução Francesa, que é quando você começa a ter de fato, né, depois, né, da questão da Revolução Francesa, digamos assim, a Revolução Russa em 1917 vai trazer também um novo ideal de revolução, de libertação de ideias, né, e de ideais, e que vai trazer como pauta a questão, né, da formação, da constituição do Partido Comunista, né, na Rússia, na antiga, né, União Soviética, beleza? Então, o que vai acontecer? Se funda, né, de certa forma, esse partido, né, da União Soviética, que vai trazer uma união de repúblicas que vão ter em sua composição basicamente o ideal comunista. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente qual é a grande diferença e o que se consolida como ter uma ideologia comunista, tá? Pois bem, vamos lá. Então, em 1922, a União Soviética ela é de fato estruturada pela Constituição dos bolcheviques, né? Enfim. E quando ela entra na Segunda Guerra Mundial, né, em 39 e 45, ela é uma peça-chave fundamental para a vitória dos países aliados, né? Por fato de conhecer o território, né, na questão da Europa, a União Soviética, e também pela questão bélica, né, a União Soviética é uma peça fundamental para que esses países possam ganhar a guerra e
consigam de fato dizimar a expansão alemã. Pois bem, nesse período, né, ela deu prioridade para desenvolver a sua indústria bélica, a indústria de armas. Então ela se tornou, de certa forma, uma grande potência armamentista, né, e nuclear. Então, quem nessa época também, de certa forma, tinha acabado de passar por uma crise, né, a crise de 29, mas que aos poucos vai se consolidando e vai apoiando os países europeus, né, as grandes potências europeias nessa Segunda Guerra, dos Estados Unidos. Então, de certa forma, quando se finaliza, né, esse contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente, de certa forma, se depara no mundo com duas grandes potências, né? A União Soviética, por conta desse fortalecimento militar, digamos assim, né, que se aflorou, né, nessa Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos. Então, de certa forma, seria aí uma futura potência rival dos Estados Unidos se consolidando no final aí da década de 40. E nesse período você acaba tendo um grande expansionismo dos vitoriosos, certo? Todas as disputas, né, de guerras no mundo sempre tem a questão territorial envolvida. E é o que acontece também nesse contexto do final da Segunda Guerra. A Europa, né, como foi o locus, né, onde aconteceu de fato territorialmente as guerras, ela sofreu, foi dizimada, né, por essa questão desse conflito. Logo, você teve, então, que passar por um processo de reconstrução física, de infraestrutura e também econômica. Os Estados Unidos, ele estava um pouquinho melhor nessa questão econômica, então ele vai começar a ajudar, né, economicamente esses países envolvidos na Segunda Guerra, os países europeus, que geralmente, né, são os países aliados, né, historicamente, dos Estados Unidos. Então ele vai conceder empréstimos, né, relembrando aí os Estados Unidos nesse período. Ele desenvolveu a segunda revolução industrial, né, muito bem, com o Fordismo, então ele vai continuar alimentando a indústria de produtos, né, de mercadorias, abastecendo a Europa com seus produtos importados e, de certa forma, ele vai ter um grande crescimento do seu PIB. Então ele consegue, né, depois das suas medidas keynesianas, né, de recuperamento da economia da crise de 29, ele consegue se estabelecer e também por um cenário, né, num contexto internacional favorável, já que a grande Europa se vê decaída, né, se vê ali em processo de reconstrução. Então ele se torna, de certa forma, a maior potência mundial, economicamente falando, né, e questão hegemonicamente também, né, de questão de poderio. Então, em 1944, fica muito marcada essa questão da Conferência de Bretton Woods, que é a conferência que vai dar a oportunidade aos Estados Unidos de se mostrar como o salvador, digamos assim, né? Não o salvador da pátria, mas o salvador internacional, onde ele vai conseguir reconstruir a economia mundial, já que ele é uma grande potência da época, né? Ele tem ali uma indústria bastante consolidada, vai avançando nas suas técnicas. Ele, então, portanto, se cria, né, mundialmente a construção do Banco Mundial, do FMI e da OMC, tá? Que é a Organização Mundial do Comércio, e o FMI é o Fundo Monetário Internacional. Então, quando você tem a constituição dessas grandes instituições econômicas internacionais, e sempre todas muito pautadas, né, nessa segurança americana, você começa a dar uma importância para esse país. Logo, economicamente, o dólar se torna a moeda oficial de circulação internacional. E é aí que é a cereja do bolo que eu quero que você entenda. Na medida que você tem o aval por conta dessa conferência de Bretton Woods em 1944, que o dólar seria essa moeda oficial de circulação, você começa a automaticamente disseminar o ideal de que os Estados Unidos é a referência econômica mundial. Percebe isso? Exatamente, essa conferência ela dá esse aval, beleza? Então, é a partir desse contexto que nós temos, então, a ascensão dessa grande potência internacional que conhecemos hoje, que é os Estados Unidos, tá? Então, existem diversos fatores, né, que vão contribuir, mas o grande estopim é essa questão, né, do final da Segunda Guerra, tanto para os Estados Unidos quanto para as repúblicas socialistas soviéticas nesse momento, perfeito? E aí a gente começa, de fato, no próximo vídeo, a conversar sobre o tema da nossa aula, que é a questão da velha ordem mundial. Por que velha, Mayara? Porque depois do fim da Segunda da Guerra Fria,
nós vamos ter um novo contexto, que seria a nova ordem mundial, tá? Então, percebe que a Guerra Fria, ela é um divisor de águas, tá? Nesse contexto contemporâneo de um mundo globalizado. Então, vamos entender o que é essa velha ordem, que era essa bipolaridade entre essas duas grandes potências do fim da Segunda Guerra Mundial, e como nós temos a queda da União Soviética e temos a ascensão dos Estados Unidos, mas também de outros blocos econômicos internacionais que vai gerar a nova ordem mundial. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos tomar um copo d'água, respirar, que a partir dos próximos vídeos nós vamos, de fato, mergulhar a fundo nesse tema da Guerra Fria. Vamos lá, então.